Boa tarde, você ouvinte da Palavra de Deus. Eu venho essa tarde de domingo trazer uma palavra de salvação. Eu gostaria que você ouvisse o meu vídeo. Você que gosta da Palavra de Deus, você que assiste meus vídeos, ouça essa mensagem. Que a palavra ela vai tocar no teu coração nessa tarde. Amém, meu querido? Ouça essa mensagem nessa tarde. Porque Jesus disse: a fé ela vem para ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela liberta. A palavra de Deus ela transforma. Ela cura. Ela prospera também. E nos conduz à salvação. Amém, meu querido? Ouça. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim. João é o quarto evangelho do Novo Testamento. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Pois aqui está a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus, ele teve encontro com Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes, conhecia a lei, conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus, ele sabia que Nicodemos conhecia a palavra. Mas Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos falou para Jesus à noite. Ele foi de noite ter com Jesus. Eu não sei o motivo, porque ele não foi de dia, mas ele foi à noite. Talvez ele não queria que os outros vissem ele ter com Jesus durante o dia. Ele foi à noite para ficar só ele e Jesus. E disse para Jesus: bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Meus irmãos, Nicodemos, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a lei de Moisés. Mas ele queria ouvir da boca de Jesus os sinais que Jesus fazia, da onde vinha. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Meus irmãos, não basta só conhecer a Bíblia. Nicodemos conhecia a palavra, mas não tinha nascido de novo. Era necessário Nicodemos nascer de novo, ser uma nova criatura, gerada do Espírito Santo.
Porque Nicodemos queria saber os sinais que Jesus fazia. Por que Jesus fazia aqueles sinais? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque os sinais que Jesus fazia vinha do Espírito Santo. Porque na lei de Moisés não tinha sinais. Porque o cego via, o paralítico andava, o surdo ouvia, o mudo falava. Esses eram os sinais que Jesus fazia e Nicodemos queria saber. Porque Jesus disse, é necessário nascer de novo. Não basta só conhecer a Bíblia, Nicodemos. Só que ele não estava entendendo o novo nascimento. Jesus estava falando em espírito com ele. Ele estava respondendo, ouvindo Jesus na carne. Porque o homem natural, meus irmãos, não entende das coisas do Espírito de Deus. Ele disse, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Esse não é o novo nascimento. Ele estava entendendo as coisas natural, carnal. Porque o homem carnal não entende das coisas do Espírito de Deus. Só quem nasceu de novo. Por isso que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Não basta só conhecer a Bíblia. Não basta ter um título de pastor, de diácono, de presbítero, evangelista, se não nascer de novo. Temos que ser uma nova criatura. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nosso coração. Vai haver uma mudança. Vai haver uma transformação. O Espírito Santo passa a morar em nosso coração. Porque nós nascemos de novo. Fomos batizados na água e no Espírito Santo. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, no seu ministério, 3 anos e 6 meses, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Foi tentado pelo diabo. Jesus foi provado. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto com fome. Jesus estava de jejum. Quando terminou o seu jejum, ele sentiu fome. E o diabo estava ali. Disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. E Jesus disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de comida sólida, arroz, feijão, carne vermelha, carne branca, lanche, viverá o homem. Porque o alimento sólido alimenta o corpo, o físico. Mas o alimento que Jesus estava dizendo é o alimento espiritual, que é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque é a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos dá vida. É a palavra que nos dá sabedoria. Porque a palavra, ela vem de Deus. Meus irmãos, não somos mais uma velha criatura. Somos uma nova criatura. Andamos no Espírito. Porque a palavra de Deus diz, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. Está lá em João 4:24. E todos que são filhos de Deus, ele vive, anda no Espírito. Por isso que Nicodemos não conhecia o novo nascimento, porque ele não tinha nascido de novo. Ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não era nascido de novo. E muitos
estão na igreja, até conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem um novo nascimento. Para ser salvo, tem que ter o Espírito Santo. Tem que ser gerado do Espírito Santo. Porque não é o eu mais que vive em nós, mas sim o Espírito de Deus que vive em nós. Que Ele cresça e nós diminuamos. Porque nós não somos nada, meus irmãos, sem a presença de Deus. É a presença de Deus que dá força para a igreja. É a presença de Deus que dá sabedoria para a igreja. É a presença de Deus que dá discernimento para a igreja. É a presença de Deus que dá ousadia para a igreja. É a presença de Deus que nos fortalece para que possamos prosseguir essa caminhada até a volta de Jesus. Porque Jesus está voltando. Não tem salvação sem Jesus. Não há outro caminho sem Jesus. E não há verdade sem Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, meus irmãos, Ele é a ponte que nos leva, que nos conduz à vida eterna. E Ele está voltando. Você que está afastado, você que um dia esteve na presença de Deus, não está mais na casa de Deus, e muito menos na presença de Deus. Volte para a casa do Pai. Se esforça, volte para a presença de Deus, para que seu nome possa ser reescrito no livro da vida. Porque quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. Quando nós deixamos Jesus, desviamos dos caminhos do Senhor, o nome passa a ser apagado. Jesus está de braços abertos para te receber. Você que não aceitou Jesus ainda, aceita Ele no teu coração. Porque é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida é aceitar Jesus e ter uma caminhada com Ele. Porque Jesus está voltando. Porque a maior riqueza não é bens materiais. A maior riqueza é ter Jesus Cristo no nosso coração. É a salvação da nossa alma. Porque a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Tenha uma boa tarde, tenha um bom domingo. Reflita. Você que ouviu essas palavras, você que está afastado, volta para os caminhos do Senhor. Você que está congregando, permaneça, não saia da presença de Deus. E você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Não importa o ministério. Lá você vai aceitar Jesus, o único ministério, se batizar nas águas e ter uma caminhada com Ele até a volta dele, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo, tenha uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus.